Bom dia a todos e a todas aqui presentes. É, Verificado o quórum pela nossa secretária, doutora Tayara. Percebo aqui presentes os auditores Fernando Pérez, Caio Medawar, Luiz Rezende, doutora Juliana Siqueira, para nossa procuradora-geral, para nossa alegria e nossa honra, né? E a doutora Tamires, advogada da grande, essa agremiação centenária, né? Salvo o melhor juízo, creio que Centenário Vasco, Vasco de Regatas, né? Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, não quero errar, clube que hoje é muito bem presidido, e eu diria até, ele é muito bem vice-presidido pelo doutor Paulo Salomão, querido amigo. Mande a doutor Paulo as minhas homenagens e o carinho que nós temos pela sua atuação enquanto foi presidente do STJD de futebol e muito bem fez a justiça desportiva. Bom, Fechado. verificado o nosso quórum, né? Eu indago que aos nossos auditores, procuradores, se desejam fazer algum tipo de manifestação, antes de iniciarmos propriamente a nossa sessão. Caso preservando o silêncio, eu vou pedir à nossa secretária que, por favor, chame o processo em pauta para que possamos dar início à sessão. Você nos escuta, Tayara? Eu acho que nós tivemos um pequeno probleminha aí técnico. Bom, Desculpa, minha internet caiu, mas voltei. pronto. Vamos lá. Eu não sei se você ouviu, mas eu pedi que você fizesse a chamada do processo para a gente dar início à instrução. Ok, processo número 3 de 2025. O relator é o doutor Fernando Pérez. Perfeito. Então, doutor Fernando Pérez, bom dia. Antes até de passar a palavra à Vossa Excelência, né, eu indago aqui as partes se têm provas a produzir. Bom Então, dia. Nós juntamos provas, perfeito. fotos e tinha o vídeo também que já tinha sido juntado antes. Já veio junto com a É, denúncia. Antes até de eu passar para Fernando, por isso que eu estou só fazendo, só para a gente poder organizar melhor aqui a nossa sessão, doutora Tamires. As partes serão, os atletas serão ouvidos, você tem interesse na oitiva deles? Como é que você, ou é suficiente a prova de vídeo? A prova de vídeo eu acho que é suficiente, mas principalmente o Caron, eu acho que seria interessante ser ouvido. Tá bom. O, Então, o Tritões não tem interesse no oitivo de nenhum atleta, a prova de vídeo é o suficiente. perfeito, doutor Alexandre, bom dia, não tinha visto. Inclusive, até solicitar também a todos aqueles que forem fazer manifestação que possam abrir o vídeo para a gente poder até conhecê-los e até porque a sessão ela está sendo gravada. Senhor presidente, Ah, sim, sim, doutora? per- perdão. O Caron, ele não fala português. E aí nós Tá, temos o Diego para traduzir. sem problema algum. Doutor Caio é também um expert na língua, né, anglo-saxônica e também nos auxiliará em casos aí que necessário se faça. Então vamos, antes da gente dar início a qualquer colheita de prova, doutor Fernando, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório, seguidamente faremos a instrução probatória e depois aos debates orais e aos votos. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Trata-se de uma denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral do STJD, do futebol americano, em face dos seguintes: do atleta Lohan Gomes Cortelete, do Clube Tritões, por incurso nos artigos 254-A, parágrafo 1º
inciso segundo, 257 e 258 do CBJD. Dos atletas João Paulo Andrade, Matheus Coelho Rodrigues, Guilherme Barbosa Médici Loureiro, Fabrício Custódio Jacinto, Rafael Jesus Faria, todos eles atletas do Clube Tritões, por incurso também todos eles no artigo 257 do CBJD. Também do atleta Caron William Johnson, do Clube Vasco, por incurso nos artigos 257 e 258 do CBJD. Dos atletas Lucas Vinícius Ferreira Xavier, Matheus Caldas Gomes, Shelton Zivargo Williams, Matheus Mota Lima de Moraes, todos eles atletas do Clube Vasco, por incurso no artigo 257 do CBJD. Do head coach do time do Vasco, Stephen Joseph Gifford, também pelo artigo 257 do CBJD, e do próprio Clube Tritões, pelos artigos 206 e 257, parágrafo 3º do CBJD. Essa denúncia está fundada tanto no relatório de arbitragem quanto na prova em vídeo, né, relativa a uma transmissão realizada de uma partida realizada no dia 2 de agosto de 2025 entre as duas equipes, Tritões e Vasco, válida pela fase regular da Superliga de Futebol Americano em Viana, no Espírito Santo. Consta que a partida iniciou com 17 minutos de atraso, o que ficou registrado em súmula, e que no decorrer da partida foi registrado um tumulto generalizado, originado após um lance entre os atletas Caron William Johnson, número 2 do Vasco, e Lohan Gomes Cortelete, número 92 do Tritões. O que se observa é que, após um sec, o atleta 92 manteve o adversário do Vasco preso pelo tornozelo, ocasião em que esse desferiu chutes para tentar se desvencilhar. Em resposta, o atleta número 92 levantou e passou a desferir chutes contundentes contra o seu adversário, que ainda estava caído no solo. Após o ocorrido, outros atletas e membros das comissões técnicas se envolveram no tumulto e a arbitragem identificou os denunciados como participantes da confusão, inclusive o head coach do Vasco. A partida foi encerrada faltando 7 minutos e 44 segundos do terceiro período, com a identificação e expulsão de alguns atletas, entre eles esses que foram relacionados aqui na denúncia. Foi requerida a oitiva da equipe de arbitragem. Veio aos autos a informação de que não há antecedentes disciplinares registrados contra qualquer um dos acusados. Foram juntadas provas pelos atletas e treinador do Vasco, né, as imagens e o próprio vídeo, as quais foram recebidas e analisadas. Houve também o requerimento da presença de um intérprete ou tradutor em favor das partes que não são fluentes em língua portuguesa, o que foi deferido e, como já visto, estão aqui presentes também. É o relatório, senhor presidente. Perfeito. Vamos à prova de vídeo. Tayara, a gente tem como rodar essa prova aqui para a gente poder assistir. Presidente, só um momento que eu vou tentar aqui compartilhar. Tá. Senhor presidente, Sim, doutora Tamires. quando eu analisei a prova de vídeo, eu tive uma facilidade para verificar os fatos quando ela estava em câmera lenta. No tempo normal Ok. fica muito difícil, porque é muita coisa acontecendo. Então, geralmente eu coloco ela na câmera mais lenta possível, que fica mais fácil de identificar quem está fazendo o quê em cada hora, em cada momento. Sem problema. Inclusive, como é sua prova, não há na parte aqui desse tribunal óbice em que você possa até fazer os comentários que achar convenientes no curso da exibição da prova. Perfeito.
Tayara, seria algo mais lento no início, lá, bem no iniciozinho, mais lentinho possível, por favor. Isso, 0,25 do início, por favor. Você acha que voltou muito? 2,8, né? A É, partir de 2,8. 2,8. 2,8. Aí, perfeito. Isso, perfeito. O Vasco está à esquerda, não é isso? Não, à direita, no vídeo. Direita. Agora começou. Nesse momento, ó, o atleta do Vasco foi derrubado, teve a perna segurada e o tornozelo torcido ali, ó. O número 75 estava em outra disputa, se desequilibrou e caiu ao lado. Nesse momento, os chutes. Percebem que todos os atletas que chegam, se aproximam, ninguém tenta brigar. Ó, a mão aberta da mão amarela que chegou ali atrás também foi ejetado. Todo mundo sempre com a mão aberta, tentando apartar. Também já tá ok. Era mais o início ali. Bom, Tera, você volta só mais um pouquinho para esse início, e aí eu acho que estaria suficiente. Ó, novamente, ó, o atleta, o atleta do Vasco, que está sofrendo essa agressão injusta, ele tenta apenas se desvincular em legítima defesa, tentando se soltar, porque estava tendo tornozelo torcido neste momento. Como podemos verificar, os demais atletas chegam tentando apartar, sem nenhuma participação ativa e intencional de rixa. Por mim, já está ok. E, doutora Juliana, que a prova ela foi tornada comum, indago aí se Vossa Excelência tem algum interesse Primeiramente, na continuação. primeiramente, bom dia a todos. Faço das palavras do Dr. Caio as minhas, então parabéns, doutor. Depois a gente conversa melhor. Mas com relação à questão do vídeo, para mim já me dou por satisfeita, até porque todas as ponderações já foram colocadas na denúncia. Agradeço, doutor. Perfeito. Indago aqui algum dos auditores, eminente relator, se estão satisfeitos ou querem ver mais alguma coisa. Por mim, ok.
Com relação ao vídeo, eu estou satisfeito, presidente. Perfeito. Ô, Da minha Fernando. parte também, senhor presidente. Perfeito. Então, querida Tayara, por favor, podemos. A prova de vida foi devidamente executada e explorada por todas as partes e pelo colegiado. Dando sequência, indago aqui a Procuradoria e a defesa acerca do interesse da oitiva. Salvo o melhor juízo, apenas será ouvido um atleta, verdade? Perdão, temos fotos também. Ah, fotos, pois não. Então, essas fotos já foram encaminhadas, né, Tayara, também Sim. previamente na petição que sucedeu à denúncia. Perfeitamente? Se Vossa Excelência quiser, a gente pode exibir as fotos aqui sem nenhum problema, mas creio, salvo o melhor juízo, que as fotos elas são de conhecimento já dos eminentes auditores. Mas fica a critério de Vossa Excelência, na condição aí da defesa, não há também nenhum prejuízo, tá? Só deixar bem claro, apenas fica a seu critério. Querendo, a gente exibe aqui. Acho que a gente poderia exibir, sim, por gentileza. Perfeito. Então, por favor, Tayara, vamos proceder aí ao compartilhamento da tela. Se quiser também, doutora, pode explicar as fotos sem nenhum Sim. problema. Como podemos perceber, nessa foto foi o momento que o nosso atleta foi derrubado, né, no momento da disputa da bola, só que sofreu essa injusta agressão de ter Pode descer um pouquinho, Tayara, por favor? Essa injusta agressão de ter o seu tornozelo torcido pelo outro atleta. Pode descer mais um pouquinho, por Ok. favor. E aí, nesse momento, ele tenta apenas se desvincular dessa injusta agressão que ele estava sofrendo, em legítima defesa. E aí foi ele sofrendo o chute. Eu posso falar, eu sou Alexandre, do Tritões? Bom, doutor Alexandre, aqui é só, não, entenda, aqui não é, a gente não está ainda nos debates, tá? Apenas comentar sobre a foto também. Sim, só um É, questionamento. ok, entendi. Alexandre, no momento dos debates eu vou fazer esse questionamento que você está querendo fazer, fica tranquilo. Doutor Eu só Felipe, queria senhor advogado entender, dos Tritões? só apresentar, o doutor Felipe é nosso advogado do Tritões, representa também as partes dos atletas, tá? Mas Perfeito. a única questão que eu queria saber é qual foto que dá para confirmar que o atleta estava torcendo o pé do jogador do Vasco. Só Não, isso. mas perfeito. Essa foto, por favor, Tayana, Tamira, eu já estou misturando aqui. Sobe um pouquinho, salvo o melhor juízo, doutora A terceira, Elis pontuou a terceira foto. Só terceira foto. respondendo. Perfeito. Ah, vamos, então, tem mais alguma foto? Não, presidente, só isso. Perfeito. Então, encerrada também, passemos aos depoimentos pessoais. Eu indago a doutora Tamires, se porventura quem da equipe do Vasco da Gama prestará depoimento. O atleta Caron. Caron. Indago ao doutor Felipe Bortoli se existe algum atleta ou representante da agremiação Tritões que prestará depoimento. Não, senhor, os atletas não puderam se fazer presente em virtude de compromissos profissionais. Da parte do Tritões, nenhum atleta vai prestar depoimento. Perfeito, agradeço a Vossa Excelência. Vamos então, doutor Fernando, Vossa Excelência, na condição de presidente desse processo, pode proceder com a inquirição. Solicito apenas ao atleta Caron. O atleta Caron, ele fala inglês, perfeito, doutor Tamires? Isso. Então, Aí o ao Diego vai nosso, traduzir. vou pedir ao Diego. Bom dia, Diego. Bom dia, Satisfação tê-lo doutor. conosco aqui. Good Feliz morning, aniversário. Caron. Oh, obrigado, Diego. É, Bom, nós vamos iniciar aqui. Eu vou pedir, antes de passar a palavra ao doutor Fernando, que o atleta Caron possa exibir
documento de identificação para registro por parte da nossa secretaria. Carol, they are asking you to show your passport, please. Ela consegue perceber? Caron William Johnson. Perfeito. Thank you, Caron. Perfeito. Agora nós vamos proceder à oitiva. Doutor Fernando, o senhor fica à vontade para fazer as perguntas. Só vamos até usando um pouquinho até da estrutura do próprio Código de Processo Penal, que não traz nenhum prejuízo, né? Acelera os trabalhos. Você pode fazer as perguntas aí, sinta-se à vontade, me fazer em inglês ou em português. Eu acho mais recomendável fazê-las em português e que o nosso caro Diego fará a tradução para Caron e traduzirá de volta para o tribunal. Após as perguntas do Dr. Fernando, a gente aí abre a acusação e a defesa. Ok? Ou invertido. Eu até prefiro dessa forma, mas a gente pode fazer, doutor, também, lhe ouvindo, tipo, você fazendo suas perguntas, que é sua testemunha, tá bom? Então, doutor Fernando, a palavra de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Com relação ao atleta Caron, eu acredito que são poucos esclarecimentos que eu gostaria de ter. O primeiro, eu gostaria de saber dele se após, né, ele, né, após esse tumulto, se houve ali alguma lesão, alguma questão mais séria, especialmente no tornozelo dele. Carol, Fernando is asking you if after the occurrence, you have any injury in your knee or in your ankle. Can you repeat the question again? After the situation there, after everything, when you left the match, did you have an injury or something in your ankle and your knee? Yes, my ankle on the outside of it. Sorry? My ankle, the part where he was twisting, like the outside of it, I don't know how to explain that part, but the ankle, pretty much. Ele falou que ficou com o tornozelo doendo. Perfeito. E ali durante a confusão, né, até pelas imagens é um pouco difícil de acompanhar, inclusive pelo fato de ele estar caído no chão. Após ele conseguir se levantar, eu gostaria de saber para onde ele se direcionou, o que foi feito ali após ele conseguir se libertar ali da confusão. Carol, after the kick and everybody come together there, when you were able to give up, what happened when you stand in your foot? You walk outside, you continue there. What happened before when you give up? A few of my teammates came to protect me from, I guess, other people coming at me. And they removed me from the circle. If you can see in the video, it's like 2 or 3 of my teammates moving me out the circle, then I pretty much separated from everybody else. Ok, ele falou que ele sentiu que os jogadores do time chegaram lá para defendê-lo e 3 jogadores removeram ele ali do centro da confusão, que daria para ver isso no vídeo, os jogadores retirando ele ali do meio, né, da confusão. Perfeito. Da minha parte, eu estou satisfeito, senhor presidente.
Eminente relator, doutora Tamires, algum questionamento? Eu tenho um. Eu gostaria de Não. perguntar para o Caron se isso é normal dentro do futebol americano, quando o QB, que ele cai, ele é derrubado nesse confronto, se é normal essa aglomeração para os outros atletas ajudarem ele a se levantar e se retirar dali. Se isso acontece em todos os jogos, ou se foi só neste jogo que aconteceu essa situação. Carol, she's asking if it's common when QB is sacked, if the players from the team go together to help him to give up. It's common in the games. Is it common for like my teammates to help me up? Yeah, when you are sacked, if it's common that the other players, the line and the people help Oh, you to give up. yes. Just to make sure I'm okay and nothing Ele, bad from it. ele falou que sim, que é normal o time ajudar para ver se está tudo bem e levantar. Perfeito. Só mais um questionamento. Após essa aglomeração, isso que teve em campo, após isso, aconteceu outra situação pós-jogo entre os atletas, ou era uma situação tão normal que continuou tudo normal entre os atletas, como se nada tivesse acontecido? Carol, she's asking after everything, when the match was finished, if he had any confusion or fighting outside the field between both teams, or it's just a game thing that had ended in the field. No, it ended after that. It was over. Yeah. Once that was over, we actually went over to apologize. Well, I apologized and everything. Show sportsmanship to show them that it wasn't supposed to happen. So after that happened, it ended there. Nothing else happened after that. Ele falou que terminou ali em campo mesmo, que é uma coisa que não deveria ser vista no esporte, foi uma overreaction, uma reação exagerada, ele inclusive pede desculpas, mas que isso terminou ali em campo depois que foi encerrada a partida. E só uma última dúvida relacionada diretamente ao Caron, não mais à aglomeração que houve. A gente percebeu no vídeo que o Caron ele sofreu uns chutes na barriga, né? Além do tornozelo, ele também... O que ele aconteceu depois? Ele teve sentiu essas chutes que ele levou de formas que parecia até que o outro atleta parecia que ele queria chutar uma bola, né? E não uma pessoa. O que ele sofreu após isso? O que ele sentiu? Carol, during the problem, we can see the player give up and give you a kick in your chest or the abdomen. She's asking if you feel something about the kick or things like that. Yes, I actually did, but I also have like a pad there, so it didn't hurt as much, but I did feel something as well. Ok. Ele falou que sentiu o impacto, mas como ele tem a proteção, o pad, ele não se machucou, não aconteceu nada. Perfeito. Da minha parte é isso, presidente. Perfeito, eu indago a doutora Juliana, se tem algum questionamento. Obrigada, presidente, pela palavra. Vou fazer duas perguntas, tá bom? Por gentileza, Diego, para poder passar para ele. A primeira pergunta é: se no momento que já que ele já nos falou que teve uma reação exagerada, se no momento que ele foi se desvencilhar do tornozelo que estava preso, se por um acaso ele de fato chutou o atleta do Tritões? Carol, Juliana is asking if when you are with your foot in his hand, if you kicked the player, the Tritões player, to remove your foot.
Um, I will, I guess you could say that's the way, that's the only way I have to be able to like have him release my ankle. Ele falou que sim, que foi a única forma que ele tinha de conseguir remover o pé dele das mãos do jogador. Perfeito, só But mais uma por gentileza, muito obrigada. É, considerando que ele falou que ficou com dor no tornozelo, ele por um acaso foi a algum médico verificar o tornozelo, já que na semana seguinte teriam outros eventos, iria treinar? Carol, she asked if how you said that you had you filled your ankle before the match. If you visit any doctor, any physiotherapist to check your ankle. for after the game, Yeah. Sorry, yeah, sorry. Yeah, after the game, after the game. yeah. She was telling me to like ice it and everything and not to do much on it. Sorry? I said yes. The trainer was telling me like to ice it and not to like do much on it. Ok. Ele falou que sim e falou para colocar gelo e uma pomada. O médico por um acaso era o da equipe ou ele foi no hospital? Did you go to a doctor from the team or in a hospital? I got an opinion from somebody on the team. Do time. Ok, muito obrigada, me dou por satisfeita, presidente, muito obrigada. Obrigado, Devolvo a doutor palavra. Felipe Bortoli. Vossa Excelência, tem alguma pergunta? Sim, vou ser bem breve. Pois não. Eu gostaria de saber se o Caron chegou a perder alguma sessão de treino em razão dessa suposta lesão. Carol, did you lose any practicing because of this pain? Yes, just like a day. Sim, somente um dia. E só mais uma pergunta: se ele tivesse apto para jogar contra o América, conforme foi tentado, ele jogaria? They are asking you if you are able to play if you are ejected, but if you are able to play against Lokomotiva, will you play against Lokomotiva? I mean, around that time, my ankle was good. Feel like I had enough time to, rehab and work it. So if I was able to play, yes, I probably would have played. Ele falou que sim, que ele teve tempo de se recuperar, então que se ele estivesse apto para jogar, ele jogaria sim esse jogo. Perfeito? Tá sem áudio, doutor Felipe. Tem mais algum questionamento? Então, Diego, eu que vou. I was gonna say I also had like braces to wear for that game as well, if you want to see those for the ankle. Sorry? I was saying that I have like ankle braces to wear like for the Lokomotiva game. After that incident, I was gonna wear it as well, just in case purposes. Ok. Ele apenas está reforçando que ele estava com uma proteção pro tornozelo para esse jogo contra a Locomotiva, caso ele jogasse, que se quiser ele pode mostrar a foto. Bom, indago aqui a Vossa Excelência. Penso eu que talvez não seja necessário, mas fica aqui as partes facultadas, se tiver interesse em ver essa imagem, se ela estiver disponibilizada agora. Penso que não há necessidade, não refoge aí sobremaneira ao objeto do processo. Bom, fim da. Mais alguma prova, doutora Tamires, doutor Felipe, doutora Juliana? Então, Senhor presidente, por aqui pois nós não não. temos mais provas. Eu só gostaria de anunciar que nós temos o presente na sessão também nosso advogado Vasco, vice-presidente, doutor Renato. Já havia observado a presença do doutor Renato, já estava aqui anotado para saudá-lo, amigo de longas datas, tempos priscos da Justiça Desportiva do Futebol, né, diretor jurídico da CB Squash, né,
Eu que sou atleta amadoríssimo de squash, mas receba minhas homenagens, doutor Renato, a alegria de tê-lo aqui conosco. Alegria é minha, senhor presidente. Saudar aqui os colegas todos na presença de Vossa Excelência, meu querido, na presença do amigo querido Caio Medoar também, que está compondo esse tribunal. Em nome deles, eu saúdo os demais membros. Obrigado. E quando eu for à Bahia, faremos um joguinho de squash para comemorar esse encontro. Pronto, Vossa Excelência tem vindo aqui procurado outras pessoas, mora em meu coração quem o senhor procurou, mas também aqui o ciúme impera. Diz aqui na Bahia que o ciúme do homem é pior do que o da mulher, viu? Viu? Mas Presidente, perdoem as presidente, farpas, Marcaremos. doutor Juliana. rapidamente, somente também para poder informar que a doutora Bruna Quintiliano, ela também se encontra aqui, ela também é da Procuradoria, somente para poder nos acompanhar, mas ela também está chegando agora, tá bom, presidente? Satisfação, doutora Bruna, bem-vinda aqui à sua casa também, à Casa da Justiça Esportiva do Futebol Americano. Bem, encerrada então a nossa instrução, vamos passar aqui aos debates orais, só a título de alinhamento para com vossas excelências. Nós vamos proceder com a fala da Procuradoria, seguida do Dr. Felipe. Eu estou seguindo aqui a ordem da denúncia. E, por fim, doutora Tamires ou doutor Renato, ou ambos conjuntamente, poderão falar pelo Vasco da Gama. Apenas submeto aqui ao colegiado, por se tratar de muitos denunciados, embora a matéria fática ela não seja extremamente complexa, mas acho que de bom alvitre concedermos 5 minutos adicionais às partes para que possam ter o tempo definitivo de sustentação em 15 minutos. Doutor Fernando, doutor Caio, doutor Luiz Rezende, alguma oposição a isso? Podemos deliberar nesse sentido? Perfeito. Então, eminente procuradora geral, Vossa Excelência tem um tempo aí regulamentar de 15 minutos. Eu vou acompanhar por aqui, mas vou pedir também, né, o double check, né, já que o futebol americano tem muitas expressões em inglês, vamos então usá-las. Da nossa querida Tayara, então a palavra da doutora Juliana para a sua sustentação oral. Muito obrigada, presidente, de forma que serei breve, até para que as partes tenham um tempo melhor para se expressar, até porque todas as colocações que a mim foram trazidas em momento anterior, no momento da elaboração da denúncia, eles somente se confirmaram nesse momento. Então, com relação às provas que foram juntadas, com relação aos vídeos e fotos, de fato, compreendo que todas as colocações e fatos que foram narrados, eles de fato coadunaram com os artigos que foram colocados os atletas em cursos, inclusive o HC. Então, compreendo que, diante disso, não ter sido trazido nenhuma nova prova que corroborasse para que eu tivesse a necessidade de fazer algum aditamento, né? No caso, por óbvio que beneficiasse os próprios atletas do HC e o próprio clube, compreendo que a denúncia se manterá nos termos que foram anteriormente demonstrados e peço para que sejam de fato, como sei que será, analisado por essa plena comissão e tendo a noção que, por mais que estejamos diante de um esporte que seja estritamente de contato, não é nem que tenha contato, é estritamente de contato, e temos todos a maturidade e compreensão desses fatos, é, como o próprio atleta se manifestou, é, reações exacerbadas ocorreram, razão pela qual estamos aqui nesse momento, que ultrapassaram o que estava dentro do regulamento e que adentraram na esfera do próprio CBJD. Dito isso, agradeço, fui breve, mas justamente pelo fato de já estar tudo descrito da denúncia. Muito obrigada, presidente, e obrigada a todos. Perfeito, agradeço, doutora Juliana, agradeço a Procuradoria. Passando a palavra agora na ordem da denúncia ao doutor Felipe, que fará a defesa dos atletas arrolados Lohan, João Paulo, Matheus, Guilherme, Fabrício e Rafael, e também da agremiação Clube Tritões. Doutor Felipe, Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para a sua sustentação.
Perfeito. Vou ser breve, acho que os fatos já foram bem elucidados. Aproveitar a oportunidade de cumprimentar a todos, na pessoa do relator, do presidente da sessão, os colegas que representam o Clube do Vasco. Queria aproveitar a oportunidade de dizer que eu tenho um profundo respeito e admiração pelo Vasco Futebol Americano, fui atleta da equipe, e o Tritões não está, nesse momento, aqui como inimigo do Vasco, pelo contrário. A gente está aqui em prol do esporte e que as coisas aconteçam da forma como tem que acontecer. Conforme foi muito bem elucidado pelo próprio atleta do Vasco, aconteceu um lance normal de jogo em que houve um excesso de ambas as partes, tanto o defensor do Tritões quanto o QB do Vasco, eles acabaram tendo uma reação que excedeu o que o esporte prega, conforme de maneira brilhante a procuradora-geral detalhou que, apesar de ser um esporte de contato, não é um esporte de violência. E os próprios atletas eles admitiram que agiram com uma reação desproporcional ao que o esporte prega, ao contato do esporte. Porém, a situação em questão ela tem alguns detalhes que excedem um pouquinho o acontecido entre o defensor do Tritões, que foi quem ele sacou o quarterback do Vasco, e quem teve a reação. Outros atletas acabaram entrando na popularmente conhecida turma do deixa disso, a fim de apartar, a fim de que não houvesse vias de fato entre os atletas. Porém, diversos desses atletas que sequer participaram disso foram ejetados, e a súmula da partida foi extremamente confusa em relação a isso, numerações inexistentes de atletas sendo ejetados. Isso traz uma insegurança muito grande para a aplicação das punições em relação a todos os atletas. A prova de vídeo ela é inequívoca quanto à participação do quarterback do Vasco e o defensor do Tritões, que foram os dois atletas que iniciaram essa suposta confusão. Porém, todos os outros atletas envolvidos, existem dúvidas quanto à real participação deles, fora do que efetivamente foi uma ação para apartar e evitar que o pior acontecesse. Eu acho que esse ponto não pode passar despercebido. A gente precisa analisar com calma a forma como a súmula da partida foi preenchida, porque, repito, atletas que sequer estavam na partida, numerações inexistentes, foram ejetados e constam na súmula da partida. Então, isso traz consigo uma insegurança em relação à súmula da partida. Acredito eu que a melhor forma de análise em relação a isso é a reanálise do vídeo, com a aplicação da punição apenas e tão somente aos atletas que, de forma inequívoca, participaram de um eventual excesso. Porém, os outros atletas, salvo engano, foram 7 atletas do Tritões e 8 atletas, 9 atletas do Vasco. E repito, atletas que sequer estavam na partida, numerações inexistentes, e atletas que nem no vídeo aparecem. Isso traz uma insegurança, repito, em relação à aplicação da punição dos atletas, e faço uma observação como representante da equipe mandante naquela partida. Após selecionados os árbitros, no dia anterior, a federação ela fez um briefing com esses árbitros, fez uma conferência quanto à capacidade deles. Então, como em outro momento já foi sinalizado que os árbitros eles eram incapazes de conduzir o jogo, eu acho que após a aprovação da federação, e que aqueles fossem os árbitros da partida, a responsabilidade deixou de ser da equipe mandante, uma vez que foram apresentados, foram avaliados e aprovados como árbitros daquela partida. Então, é um outro ponto que eu gostaria de deixar claro, sem medo de ser repetitivo. Precisamos olhar com calma o vídeo e os atletas que efetivamente participaram de qualquer envolvimento no lance, uma vez que existe a citação para numerações que, inclusive, inexistem na súmula da partida. Eu agradeço a oportunidade, quero o meu respeito. Obrigado, doutor Felipe. Passo a palavra agora à doutora Tamires Azevedo, Vasco da Gama, para a sustentação no prazo de 15 minutos. Mais uma vez, bom dia a todos, senhor presidente, relator, procuradora, os atletas, Nayara, todos que estão presentes. Brilhante
O doutor Felipe foi brilhante em alguns pontos que ele falou, principalmente sobre a súmula totalmente confusa, que gera uma insegurança enorme. Um dos atletas que foi ejetado, que não estava nem em campo, dos Tritões, foi o número 99. A gente percebe pelo vídeo, quando a gente verifica o vídeo bem em câmera lenta, que o árbitro ele não estava nem olhando para frente, estava olhando para baixo. Ele não sabe nem o que estava acontecendo. Totalmente despreparado para estar em campo naquele momento. E como bem disse também brilhantemente a procuradora, e o doutor Felipe também ressaltou, o futebol americano não é o futebol que a gente conhece aqui no Brasil de campo. É um futebol realmente de contato, de confrontos, de aglomerações, que é totalmente normal quando a gente verifica essas aglomerações. O que não foi normal, obviamente, foi quando ultrapassou a questão da violência. Eu tenho que discordar do doutor Felipe no ponto que o meu atleta, o atleta Caron, ele não quis agredir, ele quis apenas se desvincular de uma agressão que ele estava sofrendo. No momento de dor, ele teve um reflexo de pegar a perna dele e tirar a mão do outro atleta, que é normal. Qualquer pessoa que faz minimamente um jiu-jitsu na vida, ou qualquer luta, qualquer coisa, sabe que a pessoa, quando ela está sofrendo uma lesão, uma dor, a gente vai tentar afastar para tentar sair uma legítima defesa. O atleta Caron ele foi denunciado no 257 e no 258, e num concurso formal, mas não houve dolo na ação dele. Ele apenas foi tentar se soltar de uma agressão injusta. Quem aparece muito no vídeo, o nosso atleta, outro atleta, é o Shelton, que pelo vídeo a gente percebe perfeitamente que ele estava em outra disputa e ele apenas caiu ao lado. Por isso que ele estava ali, ele caiu e ele logo tentou apartar a situação. Os outros atletas, como bem disse, brilhantemente, o doutor Felipe, não estavam nem participando, tem atleta que nem aparece, e os que aparecem, eles estavam apenas tentando apartar a situação. Como bem diz o artigo 257, parágrafo 2º, que diz: não constitui infração a conduta destinada a evitar confronto, a proteger outrem ou a separar os contendores. Então, eles estavam ali só apenas tentando apartar. E, provavelmente, tinha atletas ali, como bem disse também o nosso atleta Caron, que é totalmente normal essa aglomeração quando o QB, que é o atleta mais importante do time, ele cai, os atletas vão tentar ajudar a tirá-lo do campo, tirar daquela situação e levantar. Se a gente verificar a NFL, é totalmente normal essa aglomeração que acontece também em campo, e nunca percebemos nos vídeos, nos jogos, tantos atletas ejetados de uma vez só. O que acontece normalmente, pelo regulamento, são os atletas que estão realmente envolvidos na situação, que deveríamos estar falando apenas do Caron e de um atleta do Tritões, e não de tantos atletas de uma vez só. Dito isso, a defesa solicita a desconsideração das acusações contra os atletas do Vasco. É isso, senhor presidente. Perfeito. Presidente, Doutor Renato? temos tempo ainda? Tem, sim, tem 7 minutos ainda. Bom. Então, mais uma vez, saudar a todos, colegas queridos. Só reforçar alguns pontos aqui da defesa da doutora Tamires, né? O primeiro ponto é de fato que a gente faça esse julgamento, né? Tirando um pouquinho da visão e aí eu me coloco também desse lado da mesa, não vou dizer viciada, mas tendenciosa a julgar futebol, né? Futebol soccer, né? Aqui o futebol americano, ele de fato, a despeito da aplicação do CBJD, ele tem algumas características, e eu cito duas principais, 3, eu diria. A primeira é a questão do esporte de contato, com muito mais ênfase do que o nosso soccer. Segundo, que como bem disse a Tamires, a questão da aglomeração, ela é muito comum no esporte de alto rendimento, no futebol americano de alto rendimento, ainda mais tratando de NFL. Em regra lá, só são de fato ejetados os atletas que, vamos dizer assim, originaram uma eventual confusão. E o terceiro ponto, e aí vai mais como uma força argumentativa, lembrar que, ao contrário do nosso soccer, né, que tem 40 rodadas de Série A, a temporada do futebol americano é muito mais curta, né? Então a gente tem 4 jogos na temporada regular e playoffs. Então qualquer decisão que dê punição
além da mínima para qualquer atleta, ela significa um prejuízo muito maior do que quando a gente está julgando eventualmente futebol. Então é bom realçar essa diferença. Eu sei que o código é o mesmo, né? Mas a gente sabe que, ainda mais nós aqui que já fizemos parte, ou como advogados, ou como auditores de diversos esportes, já tive a honra aqui de cerrar fileiras aqui com vocês em outros tribunais. Então a gente sabe que tem que julgar, usar o código, mas de acordo com as especificidades do esporte, né? E no mais, quanto aos fatos, acho que ficou muito claro, foi o nosso quarterback tomou um sec, o atleta do Tritões passou um pouquinho ali do que se entende como ética geral do esporte, né? Ele de fato segurou ali o tornozelo do nosso atleta. O comum é dar o sec e largar o atleta adversário, mas a gente entende também que é do calor do jogo. E aí, numa reação até física, né? O nosso atleta deu ali um solavanco na perna para tentar se desvencilhar. Foi isso que aconteceu no que tange ao Vasco, né? E de mais a mais ali foi aquela aglomeração, como disse muito bem o Felipe, como deixar disso. E por fim também, reforçar um tema que a Tamires e o Felipe trouxeram, que é a completa imprestabilidade da súmula. Conversa que eu deveria ter falado isso antes. Acho que isso, na verdade, era o início da defesa. Eu acabei acabando a defesa pelo começo. E a súmula é completamente imprestável, exatamente por isso que o Felipe falou. Ela não consegue delimitar os fatos, ela é completamente confusa, ela aponta jogadores que não estavam na confusão e, principalmente, ela indica como ejetados, né, que é o nosso cartão vermelho, vamos chamar assim, jogadores que sequer estavam em campo. Então, para fins de prova, a súmula é completamente imprestável e dessa maneira está completamente quebrada a sua presunção de veracidade. Enfim, então é só reforçar esses pontos e pedindo ao fim a absolvição dos atletas ou, se vocês não entenderem pela absolvição, aplicando a pena mínima com a detração, já que todo mundo cumpriu a suspensão automática. Obrigado, pessoal. Perfeito. Doutor Renato, doutora Tamires, agradeço a todos que aqui participaram com sustentações orais. Passo a palavra ao nosso eminente relator para proferir o voto. Indago antes, porém, se tem algum tipo de esclarecimento que preciso fazer das partes, ao doutor Fernando ou os eminentes auditores, senão a gente prossegue com voto e a discussão. E depois a colheita de votos. Doutor Fernando, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. O caso, muito embora seja simples, se a gente considerar estritamente os fatos, ele é complexo pelo número de atletas envolvidos, até pela dificuldade de identificação, como os doutores advogados bem colocaram. Mas algumas questões são incontroversas, a meu ver. A própria confusão é bastante clara, né? Eu, como um admirador do futebol americano e fã declarado há anos, eu fico chateado de ver esse tipo de situação, porque, como bem colocaram os advogados também, o esporte ele é intenso, ele é estritamente de contato físico, mas justamente por conta dessa dureza ele exige um maior senso de lealdade dos atletas ali, justamente para evitar qualquer extrapolação do que se considera contato físico, né? E o que a gente percebe, pelo menos o que eu percebi dessas imagens, é que em alguns momentos houve sim extrapolação para além da famosa turma do deixa disso. Né? Até porque se fosse somente deixa disso, a confusão teria se dissolvido muito mais rapidamente do que ela se dissolveu. Inclusive, isso não houve porque nas imagens, em um momento um pouco mais avançado do que a gente viu aqui, poucos segundos depois a confusão já se dissipa, mas é claramente possível ver um atleta do Vasco voltando correndo em direção a um dos árbitros. Não sei o motivo, esse atleta não está na denúncia, motivo pelo qual não vou me estender muito, mas é possível ver que houve uma
houve uma exceção do que se considera razoável nesse tipo de esporte. Mas eu começo pela questão do atraso da partida. Houve esse pedido na denúncia, né? Houve essa questão que a súmula informa um atraso de 17 minutos no início da partida, não havendo qualquer elemento de prova ou qualquer questão que infirme o que foi colocado na súmula, e não existindo no regulamento da competição qualquer tolerância a qualquer tipo de atraso, eu entendo pela aplicação da pena mínima de R$ 100 por minuto, prevista lá no artigo 206 do CBJD, totalizando R$ 1.700 de multa pelos 17 minutos de atraso. Entendo que é de rigor. Doutor Fernando, Sim, Vossa Excelência, como presidente do processo, prefere que a gente julgue, usar a expressão, né, fatiado, ou talvez até pela complexidade, o grande número de envolvidos, talvez facilite, ou prefere proferir todo o voto e depois a gente vem não, corrigindo? vamos fazer cada um fazendo suas considerações e Perfeito, depois eu prefiro o voto. Essa parte eu já me adiantei até por ser uma questão mais objetiva, mas quanto aos atletas e demais alegações, eu vou somente fazer as minhas considerações aqui e depois a gente profere os nossos votos. Muito obrigado, presidente. perfeito. Enfim, passada essa questão do atraso do início da partida, quanto à análise propriamente do tumulto, a prova de vídeo ela é bastante clara, apesar de confusa, quanto à participação de alguns dos atletas, né? Eu me debrucei sobre o vídeo repetidas vezes para tentar realmente identificar os atletas que estavam constando na denúncia, mesmo porque a súmula expressamente diz que os atletas que foram ejetados eram alguns dos que foram identificados, então existe essa, essa relação por amostragem, e eu consegui verificar com certo grau de clareza a participação de alguns dos atletas denunciados. No caso, os atletas de número 80, 94 e 99 do Tritões, bem como os atletas de número 53, 75 e 5 do Vasco. Eu consegui perceber essa participação deles ali naquele tumulto que se formou. Da mesma forma, eu consegui perceber, e faço inclusive um destaque, a participação do head coach do Vasco, que também está envolvido, é um dos primeiros a se aproximar da confusão, e ele é inclusive afastado, aparentemente alterado pelos seus próprios atletas, ele é contido pelos seus próprios atletas. Isso é visível em uma das imagens em que ele se afasta, ali mais à direita, sendo contido pelos seus atletas. Isso chama atenção pela sua própria posição de treinador, né? Pela sua própria posição de liderança ali dentro. Quanto ao atleta Caron, que é o quarterback do Vasco, de fato existe ele de fato reage, né, a essa segurada que ele sofre no tornozelo, o que é claro, inclusive, do vídeo, não só das imagens. Mas, como ele mesmo disse, ele se excedeu. Não se trata aqui de uma arte marcial. Se eu conheço, do pouco que eu conheço ali, as regras específicas do esporte, eu entenderia que isso seria, inclusive, uma flag naquela situação por conta da segurada além do normal, então não sei se seria necessário essa reação dele, até porque é dela que se inicia toda a confusão. Mas, da mesma forma, não justifica o que foi feito pelo atleta Lohan Cortelete do Tritões, que se levanta e chuta de forma bastante contundente um adversário que estava caído no chão e absolutamente indefeso. Tipicamente uma agressão física clara, né?
e não de forma alguma justificada pelo que ocorreu antes. Quanto ao atleta Carol, inclusive, eu gostaria de fazer uma outra consideração, que de fato, após ele se desvencilhar ali, é possível perceber que ele se afasta da confusão e não participa do tumulto propriamente dito. Eu, inclusive, demorei um pouco para identificar ele nas imagens, porque ele remove ali a armadura com a camiseta por cima e se afasta, mas dá para perceber ele junto com alguns outros atletas, como ele mesmo mencionou, ele se afasta ali na direção do da linha de fundo. Eram as considerações que eu tinha para fazer sobre os fatos. Eu acho que, de fato, alguns pontos ficam obscuros ali das imagens, não é possível se definir com muita clareza quais são os atletas participantes, mas é evidente que há participação de muitos atletas de ambos os clubes, inclusive também as comissões técnicas de ambos os clubes. E bom, acredito que seja isso que eu gostaria de dizer por enquanto, senhor presidente. Perfeito, doutor Fernando. Então, para a gente ordenar os trabalhos, eu vou submeter aqui ao colegiado, na forma em que a denúncia veio. Vamos julgar primeiro a agremiação, que é um fato menos complexo, como Sua Excelência ressaltou agora há pouco, e depois nós julgamos aqui por blocos, dos atletas Tritões e Vasco, tá? E aí os eminentes auditores poderão fazer as suas considerações sobre os seus votos, e a gente vai, Tayara, vamos ficar atentos para a gente já ir colhendo também aqui e somando os votos. Em relação à agremiação, antes, porém, deixa eu saudar todos os quatro patronos aí, representantes da Procuradoria, doutora Juliana, doutor Felipe, doutora Tamires, doutor Renato, que engrandeceram esse tribunal com as suas sustentações e os esclarecimentos aqui que são extremamente úteis, diga-se de passagem, na nossa formação do conhecimento. Submetendo o relator, em relação à agremiação Tritões, perdão, ele condenou no artigo 206, condenando a uma pena de R$ 100 por minuto, totalizando, foram 17 minutos, totalizou R$ 1.700. Submeto ao eminente relator. Eu me perdoe, eu não estou aqui com a nossa ordem, para perguntar ao secretário, não quero. eh, Aqui, perdão. Perfeito. Doutor Caio é o vice-presidente, então, doutor Luiz, Vossa Excelência tem a palavra em relação a isso. Como vota em relação ao 206 do Clube Tritões? Primeiramente, senhor presidente, meus parabéns pela passagem do aniversário. É sempre muito bom comemorar mais um ano, ainda mais na Boa Terra. Então, meus parabéns, excelentíssimo senhor relator, senhora doutora procuradora, senhores defensores, o atleta, excelentíssima secretária, auditores, colegas e o colaborador, o intérprete, todos que estão presentes. É um prazer, uma honra, primeiro, fazer parte dessa douta comissão, e externar a minha satisfação por estar aqui rodeado de pessoas tão competentes no principalmente na Justiça Desportiva. Analisei atentamente o processo e todas as considerações aqui colocadas, e dentro do entendimento, do parque entendimento jurídico que nós temos, eu voto integralmente com o ilustre relator, tendo em vista a dinâmica dos fatos mesmo, que são incontroversos e que não há nenhuma possibilidade de qualquer tipo de interpretação, mesmo que extensiva. Então, eu voto com o eminente relator. Feito. Doutor Caio, então, condenado, segundo voto, pelo 206. Aí, depois, doutor Luiz, a gente volta em relação a atletas e de Vasco e Perfeito. Tritões. Perfeito. Agradeço também aí as felicitações a mim, muita alegria recebo. Doutor Caio Medawar, meu caro Caio, como voto em relação
ao 206. O relator, presidente. Vamos lá. Vou gastar meu tempo depois. Perfeito. Eu também voto com o relator. Então, depois, tá, a gente proclama o resultado em relação ao processo como um todo. Passando então aí, doutor Fernando, vamos então aos atletas do Tritões. Há uma Presidente, acusações diversas. o aditamento não coloca também a responsabilização do clube no 257 e depois no 213? A gente vai deixar isso para o fim? É verdade, verdade. Tem uma inclusão do. Obrigado, doutor Caio. Obrigado. Tem aqui uma inclusão do. É o Clube do Treton, para ter uma falha minha, perdoe. A Mas gente se só quiser julgou o deixar para o final, não 216. tem problema também para mim. A gente. Pronto, eu acho que a gente pode separar por matéria, eu acho que fica melhor. Então, doutor Fernando, Vossa Excelência vai julgar agora o, o Clube Tritões em relação ao 257 e os atletas desta agremiação. E aí, porque tem várias imputações, então a gente vai aí por partes. Tá certo. Bom, vou começar com os atletas do Clube Tritões. Começo, na verdade, pelos atletas que a denúncia imputa somente o artigo 257, né? Eu Que poderia declinar são, o nome deles para a gente anotar? sim, sim, claro. São os atletas João Paulo de Andrade, Matheus Coelho Rodrigues, Guilherme Barbosa Médici Loureiro, Fabrício Custódio Jacinto e Rafael de Jesus Faria. Esses a imputação apenas do tipo do 257. Só uma correção, por favor. Uhum. O atleta número 94, que aí está relatado como Matheus Coelho, ele não é o Matheus Coelho, tá? O Matheus Coelho é o número 7. O número 94 é Felipe Almeida. Tá até na súmula. Felipe. Então, Mas isso não foi mencionado na defesa, né? Daí alguma vamos, coisa a assim, não tô gente entendendo nada. traz esclarecimento aí, Vossa Excelência. Avalia se for o caso, a gente depois conversa, doutor Juliano, em diligência para avaliar em relação a esse atleta Uhum. que não pois que é essa aparente confusão. Doutor Fernando, Perfeito. Vossa Excelência tem a É, palavra. bom, quanto a esses atletas, como eu já havia mencionado anteriormente, pelas imagens foi possível, de fato e concretamente, identificar os atletas João Paulo, o atleta de número 94, que agora há essa questão de quem seria ele, e o atleta Guilherme Barbosa, que é o de número 99. Esses atletas, eles são perceptíveis e claros ali durante durante todo o tumulto. Os demais eu não pude identificar portanto, quanto a esses atletas especificamente, número 80, 94 e 99 do Tritões, vou dizer pelo número por conta dessa identificação do atleta de número 94, eu entendo pela aplicação da pena mínima do artigo 257 do CBJD, que é de suspensão por 2 partidas, considerando que são primários, e que esses atletas continuaram aglomerados ali em torno do tumulto mesmo após a intervenção da arbitragem. Então, para mim ficou bastante claro a caracterização do tipo disciplinar ali do código. E, Passo ao outro atleta do Tritões, o atleta Lohan, ou vamos fazer em blocos menores ainda? vamos, então, em relação Só a para João esclarecer, Paulo, você deu 2 partidas para o João Paulo, Marcos, para o Matheus e para o Guilherme. Isso, os demais, por não Fabrício ter... Custódio, você absolveu. Absolvi isso, perfeitamente, doutor. isso, perfeito. Vossa Excelência quer consultar a súmula em relação a essa matéria de fato que foi trazida sobre o atleta número 94? Vou conferir agora.
É o Matheus Coelho aí que você vai ver que é o número 7 na súmula. É, Perfeito. Doutor de Alexandre. fato. Tem realmente essa questão, tá previsto na súmula, sim. O atleta de número 94 é o Felipe Lourenço de Almeida. Muito obrigado pelo esclarecimento, doutor. Posso somente uma Pode, ponderação? doutora Juliana. Caso seja possível, em questão do erro material, mas com relação ao número constante na súmula, no qual o árbitro colocou como sendo ele um dos atletas que foram ejetados, então, por gentileza, se for possível, considerar a numeração e, em razão do nome do erro material, ser desconsiderado, se for possível. Doutora Juliana, eu acho, eu aí com o processo já em curso, encerrada a instrução, a gente converte em diligência para a Procuradoria Perfeito, avaliar, doutor. porque senão a gente está violando Perfeito. aí a ampla defesa. É mais seguro para o atleta e para a Procuradoria agir dessa forma. Perfeito, doutor. É, Obrigada. então, absolve o atleta Matheus, perfeito, doutor Fernando? Os atletas Fabrício, Rafael, que são do Tritões. E o O... Matheus, que você verificou aí Esse esse problema da equívoco. Ah, numeração. sim, claro. Sim, o atleta Tá. Matheus Coelho, sim, perdão. Então, sintetizando aqui, eu submeto aqui aos nobres auditores absolvidos os atletas Fabrício Custódio Jacinto, 63, Rafael de Jesus Farias, Matheus Coelho Rodrigues, condenados no artigo 257, João Paulo de Andrade e Guilherme Barbosa Médici Loureiro. Doutor Luiz, em relação a esse bloco, como Vossa Excelência vota? Excelência presidente, eu voto integralmente com o relator. Perfeito. Doutor Caio? Presidente, assim, realmente eu fiquei um pouco na dúvida essa questão do atleta Matheus Coelho, porque poderia ter sido matéria de defesa, né, na sustentação, ou mesmo alguma coisa, né, até para reforçar as alegações de que a súmula tinha algum problema, mas assim, mesmo eu sendo às vezes mais rigoroso em algumas coisas, eu entendo que na dúvida a gente a gente não pode, da mesma maneira, né, deixar só fazer um comentário bem rapidinho, que da mesma maneira que quando a Fique à gente vontade. não está no futebol, né, como foi até mencionado pela defesa, a gente tem que relativizar algumas coisas, inclusive a atuação dos árbitros, né? Se a arbitragem do futebol, com todo o investimento que a gente tem, eu trabalho na Federação Paulista de Futebol, eles investem muito dinheiro, os árbitros erram, o VAR erra. Eu fico imaginando no futebol americano, no futsal, em outras modalidades, ainda mais que as pessoas gostam, né, de pressionar o árbitro, coisa e tal, né? O Brasil tem essa cultura do futebol, ela ela contamina as outras modalidades de uma maneira geral. Eu falo porque eu participo de muitas outras modalidades. Então, eu queria fazer essa menção para dizer que não é o fato dessa situação que vai, para mim, inviabilizar a súmula como um todo, mas só quis fazer esse comentário porque realmente o processo acho que vai ser baixado para a Procuradoria, caso seja o caso denunciar o outro atleta ou esclarecer, mas, mas nesse caso, né, a gente não tem, ou então retirar de pauta especificamente na parte da denúncia do Matheus, né? A gente simplesmente não julga o Matheus para que isso seja esclarecido. Eu não sei, eu estou falando sinceramente que eu não sei, viu, presidente? Eu estou aqui perguntando porque se a Procuradoria entender que era realmente o Matheus, a gente não vai poder processar ele de novo se ele tiver absolvido. Eu não sei, mas tecnicamente eu não sei se é possível. Em todo caso, assim, com relação a todos os demais, eu sigo o relator. E só quero tirar essa Eu, dúvida, senão eu vou seguir o pronto. relator Posso, também. só uma Eu questão de vou. ordem, por gentileza? Não, um momentinho só, doutor Felipe, porque a gente está aqui em discussão do voto. Se for matéria de fato, a gente permite, senão a gente vai trazer debates que já foram encerrados, foi dado Não, tempo. não é, quero, não quero entrar em debate, não. Só realmente uma questão que foi levantada pela procuradora, que eu acho até que a gente,
a gente pode usar como um feedback para as próximas oportunidades. Eu acho que, diante da prova cabal de todos os processos que são julgados aqui, são os vídeos da partida, e a melhor forma de identificação dos atletas é pela numeração. Quando a gente julga eles pelo nome, a gente abre margem para esse tipo de situação que aconteceu, um ponto. E outro, que não foi objeto de defesa do atleta Felipe, porque ele nem foi denunciado. A denúncia foi em Mas relação ao eu atleta vou Matheus. só. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas não, eu vou só pedir também a parte para a gente conter, porque aqui a gente está em julgamento. A gente tem maior boa vontade para poder atender e fazer justiça, mas também todas as partes tiveram tempo livre suficiente para se manifestar e produzir provas e falar, e a gente não apenas pedir essa consideração. Se for matéria de fato, estritamente de fato, tudo bem. Agora, como é que julga, como não julga, se é por nome, por número, essa é uma questão até da administração, não incumbe aqui, naturalmente, que a gente está para aplicar o código e buscar dizer direito sobre os fatos que são trazidos. Vamos lá. Doutor Caio, deixa eu fazer duas ponderações. Ah, se a gente verifica um erro material ou erro de qualquer natureza em que alguém está sendo processado quando não deveria ter sido, penso que a hipótese é de absolvição. Ok. Se a Procuradoria insiste que é Mateus, a Procuradoria tem ainda uma instância recursal. E ela pode recorrer ao pleno e o pleno dizer foi Mateus. O que acho que a gente pode construir como a gente detectou aqui, numa matéria de fato trazida pelo representante, pelo dirigente do Tritões, e o auditor conferiu diligentemente e se convenceu, e também, para mim particularmente, também me convenceu. Eu acho que a gente pode absolver Mateus e converter o feito à diligência da Procuradoria, o que não impede, por exemplo, de processamentos de recurso para a instância superior. Então, se doutora Juliana e a equipe entenderem que é Mateus, ela não vai converter em diligência, ela vai ofertar, interpor o recurso para o tribunal ou ad quem. Seria essa a minha modesta contribuição a esse debate e voto com o relator na íntegra. Então eu voto com o relator também com relação ao Matheus. Só para deixar Perfeito. claro, né? Vai tá gravando ainda, né? Perfeito, perfeito, excelente. Então, eu proclamo aqui, só para a gente, depois a gente ainda segue com o relator, ainda mais duas situações, em relação aos tritões. Absolvidos os atletas Fabrício, Rafael e Matheus, né, no bloco de atletas do Tritões, condenados no artigo 257, os atletas João Paulo e Guilherme. Eu tenho só uma ponderação, eminentes auditores, o que me veio aqui no curso de julgamento é se a gente está falando de competição profissional, tá? A hipótese para mim seria de incidência do 182. Eu acho que eu estou questionando até, não sei se o doutor Fernando, que é fã, inclusive eu também gosto, doutor Fernando, né, de futebol americano, mas me parece que a competição, eu tenho, acho que até poderíamos indagar, e assim, algumas coisas me chamaram a atenção, como o doutor Felipe Bortoli mencionou, que os atletas não puderam participar por compromissos profissionais. Creio eu que os atletas têm outras profissões e sequer devem ter contratos profissionais. Então, penso que talvez a hipótese é de redução da minorante do 182, reduzir a pena aí a Verdade. uma partida, tá? Seria até indago, se o colegiado me permitir, tanto o doutor Renato e o doutor Alexandre, se confirmam se a competição ela é não profissional ou existe profissionalismo na Liga de Futebol Americano. Pelo Vasco, Excelência, a competição ela não pode ser considerada profissional. Inclusive, dois atletas nossos também teriam o mesmo problema, que estão no trabalho agora, e se eventualmente tivessem que prestar depoimentos, iam ter que entrar com a câmera desligada, enfim. Diria que é uma competição amadora ali, semi-profissional, mas diria amadora. Pelo menos no caso do Vasco. A realidade do Vasco é essa. Mas No caso do os Tritões também, estrangeiros não têm contrato profissional, treinador, essas coisas? Contrato profissional não, eles recebem uma ajuda de custo. É como era o Contrato feminino. profissional não. É como, Inclusive, a título dos atletas estrangeiros, eles não têm nem a necessidade de visto ou autorização de trabalho no Brasil, porque não é considerado profissão. Eles não são registrados como atletas. Isso aí.
Perfeito, Felipe. No Tritões também é a modalidade amadora. Inclusive, eu sou diretor do time, head coach e atleta do time também. Então, faço isso Essa por hobby. excelência é multitarefário, viu? Tá o doutor Parabéns. Fernando se mantém Porque nos dois não, também, ou se não, não aumenta para faço porque 4, quero. doutor Fernando? É, O Oi? doutor Fernando também tem que é o que nós. decidir se mantém nos dois, se aumenta para 4, hein? É, eu faço isso não porque eu quero, mas porque justamente é o que precisa para o time manter. É, pois é, eu aí, conante essa situação, eu até, doutor, eu até antecipo, considerando também a gravidade do fato, eu volto até em 2 jogos, mas, doutor Fernando, fica reaberto, a palavra de Vossa Excelência quer aquilatar novamente a pena, considerando se aplica o 182, doutor Caio, doutor Luiz, ouvido doutor Fernando. Nossa, presidente, muito obrigado pela pontuação. Eu não havia feito essa reflexão, até pela existência de atletas estrangeiros e tal, eu simplesmente supus que eles estariam profissionalizados no esporte, mas havendo, né, essa situação de atletas não profissionais, eu entendo que para esses atletas especificamente, né, desse primeiro bloco aí, dos que só participaram, especificamente, a gente pode manter a pena base em 2 reduzida pela metade para 1 jogo, pela participação menor deles na confusão. Não sei se eu vou manter essa redução tão baixa assim para os demais, pela gravidade da participação deles, mas quanto a esses atletas que a gente está tratando agora, reviso aqui o voto para aplicar o artigo 182 nesse caso. Perfeito. Como vota doutor Luiz Rezende, Com o relator, doutor. doutor Caio Medawar, Eu não vou ficar. Não adianta também querer ficar vencido. Nisso eu vou acompanhar também. perfeito. Então, passando, doutor Fernando, em relação, acho que Vossa Excelência pode aí julgar o Lohan e pode julgar o clube nessa mesma sentada. Perfeito. Quanto ao atleta Lohan dos Titões, eu acredito que a situação dele seja a mais grave aqui da, da sessão de hoje, né? Após ele se levantar, ele desfere alguns chutes bastante contundentes no adversário, completamente indefeso. É uma agressão física clara, nos termos do CBJD. É, e por essa razão eu entendo pela condenação dele. Aplico a pena mínima pela questão da, da primariedade, que são de 4 partidas. E ainda, né, nos termos da denúncia, houve o pedido para aplicação da pena do 257 pela participação no tumulto. Eu verifiquei as imagens e eu percebi que mesmo após essa agressão, ele permanece ali junto aos demais atletas, ele não retorna à sideline e fica ali aguardando alguma coisa que eu não sei o que, dando, né, compondo esse tumulto que havia se formado. Então eu entendo que são 2 situações diferentes, razão pela qual entendo pela aplicação das 2 penas, né? Então seria uma pena de 4 partidas pelo 254A e uma de 2 partidas pelo 257, resultando em 6 partidas de suspensão. Agora, existe essa questão do artigo 182, da redução pela E tem o metade 258, doutor Fernando. Lohan também tem uma imputação do 258. do 258. Ah, realmente. Muito obrigado, presidente. Eu entendo que o 258 não seja aplicável aqui no caso, e eu absolvo quanto a essa específica, porque as condutas deles estão tipificadas em outras normas que têm punição, inclusive, mais grave. Então, eu acredito que não seja necessária a aplicação do 258 aqui. Mas o 254 e 257. Se a gente atrair a aplicação do artigo 182 nesse caso, a pena dele seria de 3 partidas, né? Então, 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. E, a meu ver, é uma punição muito branda pelo nível da agressão. É uma deslealdade muito clara
que foi desempenhada por ele, que, né, agride um colega do esporte caído no chão e permanece ali em torno do tumulto. Eu acredito que isso seja bastante repreensível. Então, eu aumentaria a pena da, da do 254 de 4 partidas para 6, a fim de que a pena total seja de 8 partidas divididas por 2, 4. Então, uma pena maior, o dobro da que os colegas receberam. Inclusive, deixo de aplicar uma pena maior, considerando as particularidades da competição, que é uma competição curta, certo? Quanto ao atleta Lohan, era o que eu tinha a dizer. Vou aproveitar e falar da responsabilização do Tritões pelo 257, parágrafo 3º, né, que foi pedido pela Procuradoria também. Eu entendo que, nesse caso, embora, né, exista a dificuldade de identificação de todos os atletas, a gente consegue identificar alguns, né? Nós estaríamos diante de uma suspensão de 3 atletas do... 4 atletas do clube, três atletas do clube, me perdão, por um tempo razoável, além da aplicação de uma outra multa. Eu entendo que o caráter pedagógico é suficiente, porque a gente conseguiu identificar alguns dos atletas. E mesmo que assim não fosse, a gente estaria diante de uma situação de confusão generalizada que envolve as duas equipes, comissão e atletas. Então, eu restringo as penalidades aos atletas que foram efetivamente identificados não atingindo o clube. Quanto ao artigo 257 e a essas matérias, eram as minhas considerações, presidente. E o Perfeito. 213? 213. Perfeito, Caio. doutor Caio. Eu Prossiga. havia me esquecido dessa, dessa questão. O 213, né, de deixar de tomar providências para impedir essas desordens, eu entendo que sim, nesse caso, a aplicação da penalidade é viável. Aplico uma multa intermediária, um pouco maior do que a mínima, mas sem também atingir um patamar muito elevado, dada a condição de amadorismo ou semi-amadorismo do clube. Então, aplico uma multa de R$ 1.000 pela questão, dado todo o contexto, né, de confusão e da própria forma como a partida foi realizada. Perfeito. Sua Excelência, doutor Luiz Rezende, como vota nesse caso? Senhor presidente, eu queria só, para me localizar aqui, só para mim, a coisa do atleta Lohan, Não, qual que foi Lohan, ele deu 254. Ele deu 254 a 6 jogos, aplicando seu minorante foi para 3. 257, que é a rixa, ele deu 2 jogos a minorante, consolidando 4 partidas. Absorveu no 258 em relação ao Tritões, absorveu no 257 e que é a rixa, dada a identificação de outros atletas, e condenou do 213 em R$ 1.000 a agremiação. Senhor presidente, pedindo vênias ao nobre relator, eu entendo que no que se refere ao atleta Lohan, eu voto pela pena mínima, tendo em vista que ele foi absolutamente provocado de maneira injusta. Em seu depoimento aqui perante esse colegiado, ele mostrou-se arrependido Depoimento foi do da... Caron, não foi? Ah, Foi do desculpa, cara. Sim, Caron. foi o atleta do Vasco que deu depoimento, o Esse Caron. foi o que chutou depois. Isso, o Não, atleta então Lohan, doutor, foi o que se levantou desculpe, e senhor deu o chute. relator. Voto com o ilustre relator, então. Perdão, desculpe. Doutor Caio. Tá sem áudio, doutor Caio. Senhor presidente,
Eu voto com o relator. Eu até estava pensando, quando a gente decidiu aplicar o 182 no outro caso, em aumentar um pouco a pena, como fez. Eu fiquei até em dúvida se aumentava um pouco mais ou não, mas até pelo fato da quantidade de jogos do futebol americano ser menor, mas acho que uma pena menor ia ser realmente pouco. A única coisa é a questão 258, eu realmente entendi a Procuradoria, que acaba colocando alguns artigos até para facilitar o nosso julgamento, alguma desclassificação com maior facilidade, então ele acaba sendo absorvido, né, no caso, mas eu acho que para fins, não vou aqui, né, abrir divergência só por causa disso, né, eu só fiz essa consideração aí, mas eu vou acompanhar também o relator nesse caso. E com relação ao clube, o doutor Luiz voltou o julgamento, relação ao clube também, né? Sim, Com sim, sim. relação ao clube, a única, eu entendo que o 213, o 210 e o 237, nesse caso, acabam tendo a mesma função, né? Ou seja, um acaba absorvendo o outro, porque efetivamente a gente está punindo o clube pela confusão, né? No caso eu Invasão. até acho, né, doutora Juliana, que dá para acumular no 84, mas acaba sendo talvez um pouquinho de exagero, principalmente sendo uma competição não profissional. Então eu vou acompanhar o relator no sentido de que eu estou absorvendo, mas isso é meramente frescura aqui de quem fica inventando moda aqui, mas tecnicamente eu estou absorvendo a multa do 257 para 213, né? Porque uma, é basicamente, né, a desordem, ela acaba acontecendo por culpa dos próprios prepostos do clube, e a única diferença é que eu aplico, além da multa, a perda de um mando de campo. Essa é a única diferença que eu faço em relação ao voto do relator. Ok, perfeito. Só, doutor Fernando, recordando também a Vossa Excelência que o 182 incide em relação à agremiação também as penas pecuniárias. É, é matéria até Uhum. objetivo. Bom, vamos lá. Eu confesso a Vossas Excelências que fico, é, assim, realmente o lance, doutor Luiz, ia inaugurar aí uma divergência que eu até flertei aqui, doutor Luiz, quando o senhor disse que houve sim também da parte do atleta do Vasco, foi quem chutou o Lohan. O Lohan, ele segurou o pé e ele recebe um chute do atleta do Vasco. Então, eu só fico muito pensativo, a ponderação que o doutor Fernando traz é justa em relação ao quantitativo, por conta da minorante, que reduz a metade. E aí, minha discussão é se a gente deve levar em consideração a minorante, que traz o código para fins de pensarmos em penas mais elevadas, quando o código já estabelece. Né? É uma competição sui generis. Penso que a confusão em si, realmente, o fato de você chutar alguém ali caído é grave, diga-se de passagem, não estou, em hipótese alguma, desmerecendo isso. Há uma gravidade, sim, considerável, considerável. Todavia, a gente observa que nenhum atleta que aqui prestou depoimento reclamou. Não estou dizendo que ele gostou do chute, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que o chute não provocou nenhuma prejuízo físico a ele. Ele pôde se levantar, ele saiu. Aliás, o que causou o prejuízo físico, o prejuízo à incolumidade física dele, melhor dizendo, foi o primeiro movimento de segurar o tornozelo. Isso me causa realmente uma inquietude em relação e aí ponderando o que foi trazido aqui numa balança, é, essa questão da conduta, da competição também curta que há de ser considerado, né? É diferente de uma parte de um campeonato com 20 rodadas, com 18 rodadas, em que há a possibilidade do atleta. E levo também em consideração que cada atleta ele tem também uma relevância do ponto de vista da competição, porque são poucos os praticantes.
Vimos aqui um exemplo, né, do dirigente, head coach. Eu já tinha ouvido falar técnico e atleta no futebol, mas realmente parabenizar o doutor Alexandre, porque ele é técnico, atleta, head coach e, se duvidar, é até patrocinador, né? Da equipe, de certa forma. Com Mas certeza. eu vou anuir, doutor Fernando, com o voto de Vossa Excelência, considerando o contexto todo que foi traçado aqui, a precisa individualização que Vossa Excelência fez num trabalho, eu diria aí, com lupas, porque para identificar nessa confusão, somente usando lupas para poder identificar os números e a distinção, como Vossa Excelência muito bem fez, ao ponto de aqui identificar atletas para fins de absolvição. Então, eu também voto na íntegra, tecendo apenas essas considerações em que eu fiquei realmente um tanto quanto entre 3 partidas ou 4 partidas, mas vou, eh, vou seguir vosso entendimento e também aqui proclamar em relação ao atleta Lohan a condenação com base no artigo 254A a 3 partidas aplicada já a minorante e a condenação no artigo 257 a 1 partida igualmente aplicada a minorante, e a absolvição no 258, totalizando a suspensão por 4 partidas, compensando-se naturalmente a automática. Em relação ao clube Tritões, fica a absolvição com base no artigo 257 e a condenação à pena de R$ 500, que foi R$ 1.000, aplicando-se a minorante do 182. Passando, estamos chegando, já nos encaminhando para o desfecho, né, desse julgamento hercúleo, né, próprio do porte dos atletas de futebol americano. Nós vamos então aqui ao último bloco de atletas do Vasco da Gama. Vossa Excelência, doutor Fernando, tem a palavra mais uma vez. Muito obrigado pelas considerações, senhor presidente. Vou fazer todos os do Vasco de uma tacada só, porque eu acredito que existem menos distinções aqui entre eles. Foram acusados os atletas Lucas Vinícius Ferreira Xavier, Matheus Caldas Gomes, Shelton Zivargo Williams e Matheus Mota Lima de Moraes, do Vasco, bem como o atleta Caron William Johnson, que depôs aqui hoje, e o head coach também do Vasco, o senhor Stephen Joseph Gifford. Nessa minha tentativa de identificá-los pessoalmente pelas imagens, eu verifiquei de fato a presença dos atletas Matheus Caldas Gomes, 53, Shelton Zivago, 75 e Matheus Mota, número 5 do Vasco, bem como o próprio head coach do Vasco, que também esteve presente na confusão, né? O atleta Caron claramente presente também pela própria narrativa. Nesse caso, assim como o fiz quanto aos atletas do Tritões, eu entendo pela aplicação da pena mínima quanto aos atletas Matheus Caldas Gomes, Shelton e Matheus Mota, pela participação reduzida no tumulto e pela primariedade deles. Então, 2 partidas, com a aplicação da minorante 1 partida, entendo ser o suficiente. Quanto ao head coach, pela posição que ele ocupa e pela visível alteração de estado dele durante a confusão, sendo inclusive contido pelos seus atletas, eu entendo que a pena dele deve ser um pouco mais grave. Aplico a pena de 4 partidas, aplicando-se a minorante fica de 2 partidas. Então, inclusive pela posição, acredito que o caráter pedagógico tem que ser um pouco mais incisivo aqui. E quanto ao atleta Caron, né, existem 2 pedidos, né, na
na denúncia, quanto à aplicação do 257 e 258. Quanto ao 257, que é a participação em rixa, tumulto, eu entendo pela absolvição. E aí eu explico. Por mais que ele tenha ali dado os primeiros chutes, ele o faz claramente em uma situação instintiva de, de tentar se livrar de uma agressão ali do jogador do outro clube. E imediatamente após ele se envolver naquela confusão, ele sai de perto, ele deixa de compor o tumulto. Isso é bastante claro das imagens. Então eu acredito que ele não incorreu no tipo do 257 do CBJD. Agora, eu não posso deixar de reiterar que dele parte o primeiro impulso de confrontação, né? Por mais que seja uma questão instintiva, ele mesmo admite que foi uma reação exagerada dele ali na hora, que isso não é uma situação padrão de jogo. Então, eu entendo pela aplicação da pena do 258, pela conduta contrária à disciplina e à Ô, ética, Fernando, que, sim. me permita um contributo. Eu já iria me manifestar dessa forma. Para mim, o chute dele é uma agressão física fora do lance. Eu desclassificaria Uhum. por 254A. Vossa Excelência, trago aí à baila essa consideração a Vossa Excelência e os demais pares aqui. Até porque as penas são semelhantes, não haveria prejuízo em Prejuízo. relação Sim, à gravidade. desclassificação, a ser uma desclassificação por uma pena pior, né? Uhum. Bom, nesse Tanto o caso, 257 como o 258, né? Tem penas uhum, parecidas. sim. Feita essa consideração, senhor presidente, não havia ainda pensado dessa forma, eu vou seguir essa consideração do senhor, e desclassificar para o 254, aplicando a pena mínima de quatro partidas de suspensão, com a minorante resultando em 2 partidas de suspensão. Né? Reiterando que, por mais que tenha sido um, uma resposta ali, ela foge do que se considera justo e aceitável dentro da modalidade. Acredito que são esses os acusados integrantes da equipe do Vasco, senhor presidente. Perfeito. Doutor Luiz, com Vossa Excelência, só sintetizando aqui. Em relação aos atletas Matheus Caldas, Matheus Mota e Shelton Williams, condenação no 257, a pena final de uma partida. Em relação ao head coach Stephen, condenação no 257, considerando aí a sua condição diferenciada e seu estado anímico, a 2 jogos. Desclassificação do 254A, 258 para 254A e 54A. condenação em 2 jogos, e absolvição em relação ao 257. Acho que foi essa, né, doutor Fernando, a síntese do voto. Bom, senhor presidente, considerando o spoiler que eu dei antes aqui, eu voto com o relator. Perfeito. Eminente relator Caio Medawar. Olha, presidente, a minha dúvida, presidente doutor Fernando Luiz, é que eu me incomodo muito com essa situação da reação, principalmente quando a reação eu até cumprimento até a doutora Tamires aí pelo esforço, mas eu não consegui realmente ver uma torção de tornozelo ou um motivo para uma reação por simplesmente estar sendo segurado, né? Eu não consegui vislumbrar que tenha acontecido realmente. É, eu estou aqui pensando se essas duas partidas não seriam um pouco, é, mas como realmente a competição é um pouco mais curta, né? Apesar de ter juntado, né, a Liga e o Brasileiro, acho que elas acabam se não for cumprido aqui, vai ser cumprido no outro. É, eu vou acompanhar o relator. Eu pensei até em aumentar essa pena, mas eu acho que vai acabar cumprindo 2 partidas. É,
teve a agressão, apesar do CBJD falar em agressão, em injusta provocação moral, mas tudo bem, eu vou acompanhar o relator. Doutor Caio, Vossa Excelência trouxe aí, me fez até reflexão no sentido da pena ser majorada, mas acho bem relevante a fala do doutor Fernando, que com lupas aguçadas, trouxe aqui um cenário diferente do Lohan. Para mim, eu considero muito as duas hipóteses aqui de Lohan e Caron, porque, embora são tipos disciplinares idênticos, mas têm repercussões práticas diferentes. Penso que o doutor Fernando foi muito feliz, é, e tem uma pequena diferença. Acho que Lohan tem um pouco mais de gravidade na sua conduta do 254 e depois na conduta posterior. Caron, ele, embora não justifique, deixar claro, você foi feliz demais, Caio, não obstante o esforço hercúleo e qualificado da doutora Tamires em mostrar essa atuação, penso que é do jogo, ninguém vai ali, não vejo a intencionalidade em criar a torção, isso não ficou claro, mas a intencionalidade em conter o atleta, o que pode ter causado uma irritação, causou um prejuízo físico, isso aí está claro e comprovado aqui no processo, mas é não suficiente para a gente justificar a conduta, porém serve para minorar de 3 partidas para 2 partidas. E aí eu estou com o Caio, estou com o Dr. Luiz e com o Fernando. Então seria isso. Posso então proclamar Não tem o o Vasco, o resultado. 213 e o 257 também? Só dá uma olhadinha aí, Fernando. Ok. Tem o Só os Vasco. tritões, se No, não no, me no falhou. aditamento não tem o Vasco, doutora Juliana? Não. Ah, então desculpa, acho que eu que olhei errado o processo. Sim, foi só o tritões quanto a essas Vossa punições. Excelência está recordando tempos de antanho, há 15 anos atrás, quando juntos estávamos na Procuradoria do STJD do futebol. Mas mas vivemos outros momentos, né? E eu quero aqui, antes de finalizar, até agradecer a todas as palavras, a alegria de revê-los. Para mim, nessa data festiva, hoje, mês para mim de agosto é um mês extremamente festivo, diga-se de passagem, Dia dos Pais, a filha nasceu. Estou até pensando em antecipar, mudar o registro da minha esposa também para agosto, né? Para a gente poder ficar a família toda nesse mês maravilhoso. Mas... E é o mês que faz frio aqui na Bahia, tá? Mês genuinamente de frio na Bahia. Doutor Renato, eu vou só proclamar e Frio te dou a quanto? palavra, pode Frio ser? quanto? 23, 24 graus, 25 Muito aí? vento e fazendo aí uns 25 24 graus friorento. Viu? Senhor Hoje está presidente, cheio de gente de tem capote. o mesmo advogado também. Eu sou Ainda presidente, tem o mês. eu sou presidente de Exatamente. subseção aqui no interior de Minas, tem o mesmo advogado também. Parabéns, inclusive, a todos Mês os de muito advogados aqui. trabalho. Parabéns para todos nós, advogados e advogadas. Mas eu vou proclamar, doutor Renato, lhe passo a palavra logo após a proclamação, para a gente cumprir aqui essa formalidade que nos exige o CBJD naturalmente. Tayara, eu vou proclamar o resultado. Possivelmente até amanhã a gente deve publicar isso, né? Por e-mail, Sim. e aí abertos os prazos, Senhor todos. Vamos lá. presidente, Pois perdão, não, restou uma dúvida. sim, Não sei se eu deixei passar. É, o relator falou sobre o atleta do Vasco 75, 53 e 5, né? Uma partida. Head coach, sim, 2 partidas. sim. O atleta 2, desculpa, 4 partidas. O atleta Lucas Vinícius, número 56. Não, todos foram 2 jogos, perdão, eu não citei o Não, Lucas, Não, obrigado. o Um Lucas não. jogo, um jogo. Desculpe, presidente, o Lucas não foi dentre os identificados, ele foi Então O absolvido, Lucas é perdão. Absolvido. absolvido, tá aqui na minha Tá, tabela. absolvido. Isso. obrigada. Tá. A gente nota o trabalho diligente da advogada dessa forma. Obrigado, doutora Tamires. Tá vendo, Renato? Parabéns aí pela contratação da doutora Tamires. Bom, vamos então passar aqui a proclamação do resultado. Ao final, o processo. Me lembra só o número do processo, Tayara, por favor? Número 3.
Processo número Processo 3/2025, do Primeira Comissão Disciplinar Nacional do Futebol Americano, segue agora por unanimidade, condenado a equipe Tritões ao artigo 206, combinado, e 206, combinado com o artigo 182, a uma multa no valor total de R$ 850, né, considerando-se aplicada R$ 1.000, ou perdão, R$ 100 por minuto, e que totalizariam R$ 1.700, aplicando minorante da metade, R$ 850. Equipe Tritões ainda condenada no artigo 213 a uma multa de R$ 1.000, porém reduzida à metade, sendo finalizada em R$ 500, e absolvida no artigo 257. Condenados, absolvidos os atletas Fabrício, um momentinho só. Fabrício Custódio Jacinto, Rafael de Jesus Faria e Matheus Coelho Rodrigues, da imputação do artigo 257. Condenados os atletas João Paulo Andrade e Guilherme Barbosa Médici Loureiro à suspensão por uma partida, considerando-se automática, na hipótese no tipo legal do 257, combinado com a redução do 182. Condenado o atleta Lohan Gomes Cortelete à pena de suspensão por 3 partidas pela prática do artigo 254-A e uma partida pelo 257, já consideradas as reduções devidas do 182, e absolvido o atleta no tipo do 258. Em relação aos atletas do Vasco da Gama, absolvido o atleta Lucas Vinícius Ferreira Xavier, condenados a uma partida pela prática do 257 com a redução já aludida aqui anteriormente, os atletas Matheus Caldas Gomes, Shelton Givago Williams e Matheus Mota Lima de Moraes. Condenado o head coach Stephen, eu agora não localizo o sobrenome dele aqui na minha anotação, a pena de 2 partidas pela prática da infração descrita no 257, também em ambos os casos considerados as minorantes. E, por fim, condenado o atleta Caron William Johnson a pena de suspensão por 2 partidas, sendo desclassificado do 258 para o 254-A, considerando a minorante do 182, e absolvido da prática do artigo 257. Todas as condenações e absolvições foram à unanimidade. Antes de encerrar a sessão, abro aqui a palavra ao doutor Renato Brito Neto, advogado Vasco da Gama. Senhor presidente, primeiro era para pedir lavratura de acórdão, mas eu entendi de Vossa Excelência que isso já está determinado, né? E que vai ser publicado para fins de contagem do prazo para recurso. Só queria confirmar Perfeito. isso. Então Perfeito, ótimo. a nota, Taera, mas consigne, por favor, Taera, o requerimento Vasco da Gama. Por favor. E por fim, mais uma vez saudar os colegas e dizer ao Caio Milton que a gente está formando lá o STJD do Squash e que eu conto com os colegas lá. No momento oportuno, farei os convites adequados. Presidente, Se conseguir pela ordem. uma quadra para a gente jogar no Rio, está à disposição, viu? Não, no Rio, então está sempre convidado, amigo. Tá bom? Presidente, pela ordem. Por gentileza, somente para poder É. fazer constar que eu também peço a lavratura do acórdão, por favor. Perfeito, também considera aí. Eu vou aproveitar, eu já indago, doutor Felipe, Vossa Excelência também quer se unir, constar também que o Tritões pede lavratura de Estava acórdão. aguardando a oportunidade de me manifestar no mesmo sentido e gostaria, por gentileza, de deixar um registro, como ex-atleta de futebol americano, que a fase regular do campeonato costuma ter 4 jogos. Uma punição de 4 jogos para um time que não passa para os playoffs da partida, é a exclusão de um atleta do campeonato, só para deixar esse registro.
Perfeito. A gente compreende todas essas questões que são registros relevantes, que são feitos. Reitero aqui a alegria de poder estar. Tenho uma convicção. E quero que tenha uma convicção a despeito de quaisquer desacordos, né, esses acordos que ocorrem em julgamentos que são resolvidos nas instâncias superiores. O intuito e o interesse aqui de nós é exatamente de prestarmos o melhor serviço para o desporto, com critério, com ética, com muita seriedade e também com sensibilidade. Por vezes não iremos certamente agradar partes, né? Seja a procuradoria, seja um clube, seja outro, mas sempre buscando, e é importante toda e qualquer contribuição, porque, antes de tudo, somos advogados, já estivemos aqui todos ao longo da jornada em diversas condições, como jogadores, como acusadores, como defensores, e às vezes, quando somos atletas, podemos até estar como réus, né, Renato? É, então, esperamos que só como réus, como atleta, viu, gente? Por favor, não ingressamos noutra área, outra área, por exemplo, que é advocacia criminal. Não passemos por lá, né? Mas esse é o intuito do tribunal. Acho que tivemos uma manhã profícua de trabalhos. Eu vou declarar encerrada a sessão, agradecendo penhoradamente a todos pelo tempo e que tenhamos uma nova oportunidade de poder aqui fazer trabalhos jurídicos dessa qualidade. E, em especial, doutor Fernando, receba meu abraço e pela missão que Vossa Excelência prontamente acolheu e tão bem desempenhou aqui. Obrigado, Tayara. Gente, até mais. Bom dia a todos, bom trabalho, bom restinho de semana. Bom dia a todos, Bom gente. Dia a dia, todos. Bom dia, obrigada. foi um prazer.